Antes de convidá-la a adentrar a plenária, eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa como autoridade a presidente da entidade AMAR de registro, a senhora Elisandra. Solicito a vereadora Inês Satio Koyama que acompanha a adentrar a casa. Convido a vereadora Sandra Kennedy Viana, que acompanhe a senhora Célia Maria Pereira Lustosa Aek para adentrar a plenária até a tribuna. Senhora Célia, antes de passar a palavra, eu gostaria de ler algum artigo do regimento interno. O artigo 293, em seu parágrafo 4º e 6º do nosso regimento interno, que reza o seguinte. Parágrafo 4º. Cada orador da tribuna disporá de 10 minutos para fazer uso da palavra, vedados os apartes. Parágrafo 6º. Será cassada a palavra e vedada a futura inscrição pessoal do orador que usar de linguagem ou procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. A partir desse momento, a senhora tem 10 minutos para usar na tribuna o assunto que você colocou sobre autismo, mãe. Obrigada. Excelentíssimo senhor vereador Marcelo Cameron, presidente desta Câmara Municipal, na pessoa de quem cumprimento todas as pessoas desta casa, incluindo os outros senhores vereadores, prezados funcionários, demais público presente e as famílias da AMAR, da Associação Amigos do Autista de Registro. Boa noite a todos. Agradeço o espaço e a possibilidade de falar sobre autismo. E agora a gente vai tentar conhecer um pouquinho sobre autismo. O autismo, ou transtorno do espectro autista, é uma condição da neurodiversidade humana, uma forma diferente do cérebro de processar informações. Esse transtorno interfere na maneira como o indivíduo interage com o ambiente e com o mundo, afetando a comunicação, a interação social e o comportamento. Calcula-se que o autismo afeta uma em cada 160 crianças no mundo e que no mundo existam 70 milhões de autistas. No Brasil, são 2 milhões. O autismo é um espectro. Existe o autismo leve, moderado e severo. Nenhum autista é igual ao outro. Sempre quando eu falo de autismo, eu falo como um ponteiro de rádio, um dial. Nenhum autista vai ser igual ao outro. Então, continuando, o autismo é um espectro. Vão existir aqueles autistas que vão precisar de ajuda pelo resto da sua vida, que têm problemas motores graves e usam fraldas até a vida adulta. Existem aqueles que têm dificuldade de interação, de socialização, fazem faculdade e formam até famílias. É espectro, lembram-se? Bom, a luta das famílias, eu separei a minha fala, e aí eu vou falar agora de diagnóstico. Então, a busca das famílias é pelo diagnóstico, e pelo diagnóstico, o quanto mais cedo vai ser melhor para as famílias e para os autistas que serão diagnosticados. É uma preocupação constante. Quanto mais cedo iniciadas as terapias, mais chances o autista terá de superar
as dificuldades de melhorar sua parte motora, de aprender a comunicar, de lidar com a parte sensorial. Porém, uma vez diagnosticado autista, o paciente e sua família enfrentam mais uma barreira, a busca pelo tratamento. As dificuldades residem, sobretudo, na falta de profissionais preparados para lidar com o transtorno, sobretudo na rede pública. O diagnóstico traz o choque, e o choque traz o medo. O autismo nos tira da zona de conforto. O autismo chega e nos diz: você era feliz e não sabia. Eu vim te desestruturar. Vai encarar? E aí a gente descobre que o amor é mais forte que o susto e que o choque. E encarar passa a ser a nossa única opção. Encarar é ir à luta por apoio, é buscar as terapias. Psiquiatra, neuropediatra, psicopedagoga, fono, psicóloga, musicoterapeuta, ecoterapia, terapeuta ocupacional. Através do apoio correto e precoce, é possível buscar a superação dos quadros graves de autismo. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas características do autista, que é sobre a hipersensibilidade e a hipossensibilidade. Acho que muitos de vocês já viram, em algumas festas, algumas crianças elas colocam as mãos nos ouvidos. Nós temos 5 sentidos. Na verdade, a gente tem 10. E o autista tem esses 10 sentidos elevado à enésima potência. Se você vê uma criança autista com a mãozinha no ouvido, ela está escutando todos os sons ambientais, não apenas a música da quadrilha, o roçar da unha, o fechar de uma porta, o cachorro latindo. É tudo, ela escuta tudo. É uma sobrecarga sensorial que leva a muito sofrimento. Existem casos de hipersensibilidade e de hipossensibilidade, quando a criança ou o adulto procura por estímulos, porque ele precisa de estímulos para não sofrer. Então, não é frescura, não é falta de educação, é sofrimento. Quando a criança gira, ela procura equilíbrio. Quando ela se autoagride, ela procura equilíbrio. Ela quer diminuir o sofrimento que ela tem. Quando ela lambe o chão, ela procura um estímulo. E por aí vai. A gente pode ficar aqui a noite inteira falando sobre isso. As terapias, quando buscadas precocemente, elas ajudam. Hoje não se fala em cura de autismo, não existe, porque autismo não é doença, ele é um espectro, ele é um transtorno. O objetivo nosso, como pais, é possibilitar essas terapias o mais cedo possível, porque existem casos de autoagressão que leva a ferimentos gravíssimos, né? E aí, agora, eu vou contar uma história real. Há pelo menos 25 anos, a vida da minha família virou de ponta cabeça. Porque, na década de 90, mais ou menos em 1992, o meu filho não falava, ele tinha 2 aninhos, e aí a minha mãe, ele falou, está na hora de você buscar algum... para ver o que vai acontecer. E aí, a gente queria preparar o nosso filho para uma vida de autonomia e independência, porque é só isso que a gente pensa. Hoje, eu tenho... rede social, eu tenho grupo de apoio, a gente está na MAR, os pais estão chegando agora, eles estão encontrando pais com experiência, famílias com experiência, mas em 92 não foi assim, foi bem diferente. Então, eu não tinha horizonte, né? Então, a gente queria preparar o nosso filho para uma vida de autonomia e independência. A primeira parte, eu creio que a gente conseguiu. Ele morou fora de casa quase 8 anos. Estudou 18 meses na UFSCar. Odiou cada dia, odiou a kitnet e a universidade. Aí ele desistiu e foi fazer um curso de matemática na USP. O caso que eu estou falando
falando é do meu filho. Hoje ele tem 27 anos. Ele teve todas as estereotipias que o autista tem. Ele, até hoje, ele mexe na cabeça porque ele precisa de equilíbrio. Ele deixou de se alimentar por volta dos seus 6, 7 anos, porque a alimentação também gera sobrecarga sensorial e gera sofrimento. Então, tem criança que passa a comer apenas alimentos amarelos, alimentos brancos, ou alimentos vermelhos ou alimentos pastosos. O meu deixou de comer todos os alimentos sólidos durante alguns meses. Todos. O último foi o miojo. A cada refeição, ele vomitava e, a partir daí, nunca mais ele pôs esse alimento na boca. É assim que funciona. O trabalho das terapeutas tenta resolver isso daqui com ele até que deu certo. Hoje ele come mais ou menos 10 alimentos só. Rendimento escolar. Ele não conseguia interpretar um texto simples. E aí, a ajuda das terapeutas, para resumir a escola, eu não sei que tempo que eu estou. Falta quanto? Não, pode ficar tranquilo. A gente prorroga o tempo. Falta 1 minuto. A gente prorroga. Gente, então, eu tenho a história real que eu trouxe é do meu filho, que hoje ele tem 27 anos, se formou ano passado no curso de matemática. Então, a autonomia desse menino, que um dia foi diagnosticado com autismo, a gente conseguiu. Ele morou sozinho, ele se virou. Agora a busca é por independência financeira, que é isso que a gente vai brigar. O Guilherme, todo dia, ele faz tudo sempre igual. Todo dia. Ele acorda pontualmente às 8 horas e vai dormir às 23. Nem antes, nem depois. Não é 8h01, nem às 23h01. Quando vai dormir, eu ganho 2 beijos. Um no rosto e outro no alto da cabeça. Todo dia. E o boa noite que ele fala é o boa noite mais doce e terno que uma mãe poderia ganhar. Ele almoça às 12 e janta às 18. Eu aprendi nos grupos que eu consigo trabalhar com a ansiedade dele avisando que o almoço vai atrasar, porque senão isso gera sofrimento. Eu li em algum lugar que uma mãe mandou uma carta para os pais dos coleguinhas do seu filho, explicando o autismo e o motivo de algumas atitudes diferentes dele. Na carta, ela enaltece a importância dos filhos deles na vida do seu filho, e que os filhos deles têm muito a ensinar a ele, a criança autista. Juntos, poderiam mudar o mundo preconceituoso em que a gente vive. Porque nem sempre é preconceito. As pessoas precisam de informações. Muito obrigada. Agradecer a dona Célia Maria Pereira Lustosa Eck, onde hoje usou a Tribuna Livre. Parabéns pela sua fala, pela sua sensibilidade. O pessoal emocionou as pessoas aqui. E hoje, antes de eu passar a palavra ao pequeno expediente, eu vou fazer diferente hoje. Eu vou passar, então, a palavra para a presidente da AMAR, para nós dar uma continuidade nesse assunto. E parabenizar todas as mães que estão aqui, os pais que estão aqui, de filhos autistas, as pessoas que hoje fazem parte da diretoria da AMAR, são pais e mães, que são voluntários, onde estão procurando